Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Priscila. Tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade para o nosso segundo bimestre, tá bom? Não esqueçam que é o livro Início da Idade Moderna nas Artes Visuais, tá bom? Capítulo 8. Já concluímos o capítulo 7 e agora nós estamos introduzindo o capítulo 8. E aqui fala sobre o Renascimento, arte, ciência e música. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura e resolvendo algumas questões na página 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? E é o exercício que está na página 13, 12 e 13. Vamos lá. Vamos falar sobre a arte cênica. Na página 6. Arte cênica. Acompanhe a leitura, por gentileza. A arte cênica eram espetáculos teatrais populares apresentados nas ruas, sem texto físico, né? No caso aqui, por escrita, como se eu estivesse me apresentando com o que realmente estivesse presenciando naquele momento. Caracterizavam-se também pela utilização das máscaras e pela presença dos personagens como Arlequim, Pirético, Colombina e entre outros. E vamos fazer também a explicação do livro, tá? Antes da Renascença, a igreja tinha o poder econômico, político, jurídico, social, cultural e artístico. O Renascimento foi um movimento de renovação intelectual e artístico. Nas artes, na ciência, não foi diferente. O início das encenações eram realizadas em latim. Os textos eram escritos em pequenos tópicos, considerados atores misturando com o latim e a língua nativa. Movimentavam-se pelo drama religioso, encerrando por pequenos grupos semiprofissionais que apresentavam pelas ruas. Apesar da temática ser religiosa, já retratavam algumas situações do seu cotidiano. Não deixavam de lado a religião, como também não deixavam de lado o que eles estavam presenciando diariamente na vida deles. Com a chegada da Idade Moderna, o Renascimento e o humanismo, a igreja tentou proibir a internação do litúrgico com o profano, mas mesmo assim houve uma abertura maior para o teatro popular, para os gregos, para os grandes grupos da época, como também tinha comédia, tinha romance e também tinha religiosidade, certo? Em alguns países, o Renascimento se estendeu no início do século XVIII. Apresentou-se do teatro erguido, tá? E aqui, como vocês podem observar, no século XVII e no século XVIII também, olha, houve a grande parte da essência da arte cênica foi no teatro, tá bom? E vamos aqui para a página 7,
no qual vamos estar falando sobre os diversos países do teatro popular que manteve viva essa herança medieval. As peças eram repletas de ânimo, entusiasmo e ação. Os artistas renascimento tinham a preocupação de valorizar o racionalismo e a capacidade de reflexão do ser humano. O teatro para o povo veio com bastante empolgação. O teatro da corte europeia, erudito e o literário, tinham para todas as idades e para todas as classes sociais, tinha a sua apresentação, a sua peça teatral. A arte e ciência, como a comédia, restringiu-se apenas para os palácios da elite. Nem todo mundo poderia assistir. Era, porém, um trabalho que exigia demais dos artistas. Poderiam-se diversas funções, com o músculo, o cantor, o dançarino, que também criava o tudo por instante. Novas piadas com palcos improvisáveis. Também, porém, era bem simples. Com a decadência do poder religioso sobre a arte, a Inglaterra e a burguesia foi em busca de novos dramaturgos. E lá encontrou o William Shakespeare, no qual ele era um grande... a peça teatral dele era bastante conhecida. Ele foi um escritor inglês que vivenciou diversas situações no decorrer da sua vida, percorrido pela arte. Com profundas e uma linguagem bem trabalhada em textos poéticos, dramáticos, e buscava sempre reconhecimento na sua obra. Sua história de um príncipe dinamarca, cujo pai era assassino. Era assassinado pelo seu irmão, que assume o trono da casa e com a sua cunhada. E aí também houve uma grande história, né? Além dessa, também teve o Romeu e Julieta, que ele foi um dos escritores também desse livro. Tá bom? E aqui o teatro elisabetano. O que é isso, professora? O que é esse teatro? Esse teatro aqui existiu bastante referência ao teatro. Aqui, teatros na cortes. Era comum terem trupete de teatros particulares. E como se fosse uma apresentação de circo, porém era uma peça teatral. Foi nesse período que figuras de bobo da corte se tornou popular, como vocês podem estar observando aqui, que é mais usada em época de carnaval, né? Fantasia de carnaval, mas o nome desse personagem é Bobo da Corte. E aqui nós vamos estar falando sobre o William, né? Que eu iniciei aqui antes, perdoe-me. E agora nós vamos estar falando sobre o teatro elisabetano. Tá? Vamos lá, acompanha a leitura na página 9. Aqui, ela governou de 1558 a 1603. A maior representante do teatro é a dramaturga William Shakespeare, que trouxe o espírito humanista e a renascença,
juntamente com a sua cultura grego-romana, e as peças desse período caracterizavam-se pela mistura entre os outros cômicos. Tá? A comédia era fundida com tragédias e novelescos. Eram peças de agradáveis e diferentes gostos, nos quais haviam a presença de diferentes tipos de públicos, desde os escravos até as pessoas da corte também poderiam estar assistindo. É como vocês podem estar vendo aqui o teatro, tá bom? Nessa parte de cima. Deu para ver? Vocês podem também estar olhando o livro de vocês, tá? Isso também está no livro, na página 9. Então, vamos aqui. Os aspectos ficaram bem mais atrativos e misturados os atores. No nível inferior, o palco, e o público ficava à frente. Os espetáculos deste período não haviam cenários ou efeitos especiais, por isso o foco era a expressão e gestual. Então, tudo que eles faziam, eles tinham por obrigação de fazer os gestos, não só com as mãos, como também os gestos faciais, certo? Vamos estar passando aqui à frente e aqui nós vamos estar fazendo as nossas atividades. Não esqueçam das nossas atividades. E vamos falar aqui um pouco, antes das atividades, nós vamos falar sobre a curiosidade. Todo mundo é curioso, né? Salomão é curioso, Samuel é curioso, todo mundo é curioso. E aqui, o teatro, haviam poucos cenários, ou seja, os papéis femininos eram representados pelos rapazes, pelos artistas. As mulheres não poderiam encenar. Olha só, olha só. E também as mulheres raramente se apresentavam em plateias, exceção das prostitutas, ou seja, as mulheres ficavam em cama, dormindo, esperando o marido, não poderiam nem encenar, muito menos ficar na plateia. E elas usavam máscaras, isso as prostitutas. O termo renascimento foi um emprego pela primeira vez de 1855 pelo historiador francês, no qual referiu-se ao descobrimento do mundo e do homem no século XVI. Olha só, como vocês podem estar observando. Até na arte romana, as mulheres estavam sendo privadas de fazer algumas coisas, algumas situações as mulheres não poderiam fazer. Quais eram? O direito de ir ao teatro, elas não poderiam, somente os homens e as prostitutas. Olha só, né? E aqui vamos estar com a nossa atividade na página 12, que aqui você vai estar lendo, fazendo a sua interpretação e respondendo. O meu eu já respondi, hein? Já respondi o meu, então apresse para você também estar respondendo o seu. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão. A quarta questão fala sobre Romeu e Julieta. A terceira questão fala sobre o brasileiro de Cavalcante, pertencente à estética modernista. E aqui ele fala assim:
Além deles, outros personagens sempre estavam presentes nas narrativas, como Colombina e Panteleão. Quais eram esses artistas? Eram temas religiosos e ligados às catequizações. B. Eram irônicas e satíricas em relação aos costumes e elites do povo da época. Fala em latim erudito, sendo que mais acessível era a camada de elitizadas da sociedade. Sim! Página 13, tá bom? Página 13. E aqui, na primeira questão, é só você observar a cena, leia o que está escrito, que aí ele mesmo está dando a resposta para vocês através do texto. E esse texto está perguntando se você compreende ou não. Tá bom? Então, vamos concluir a nossa aula. Fiquem todos com Deus. Assistam, gente, por favor, eu peço encarecidamente para que vocês possam estar assistindo as videochamadas, porque isso é importante. É importante você ter esse contato com o professor, ter esse vínculo, certo? Então, tenha uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado, viu, Salomão? Viu, Samuel? Um abraço bem apertado para cada um de vocês. Tá bom? Então, uma boa semana a todos. Tchau! Até a próxima aula.